Olá, meu nome é Pamela Souza, eu sou benzedeira, neta, bisneta e tatarana de benzedeiras. Sou facilitadora e fundadora da escola de benzimento que se chama Florescer Bento. A gente está localizado a nossa sede no município de Santo André e esse vídeo é um oferecimento da Prefeitura do município de Santo André. Hoje eu queria contar para vocês como que está sendo o benzimento no meio dessa pandemia. Gostaria de primeiramente pedir para que vocês se cuidem e continuem todos os cuidados que vocês já estão tendo. Logo quando apareceu a pandemia, em março de 2020, quando de fato chegou aqui no Brasil, que foi comunicado pelas autoridades, nós suspendemos todas as vivências e atendimentos presenciais para poder garantir o máximo de segurança para todos que fosse possível dentro do nosso círculo de convivência e do nosso círculo de atendimento. Todas as aulas, vivências e atendimentos que eram presenciais foram todos suspensos. E aí a gente então transformou praticamente tudo que era dentro do possível, a gente se reinventou como todo mundo precisou se reinventar nessa pandemia para o meio virtual e está fazendo os atendimentos, principalmente os ambulatórios de benzimento que a gente oferece toda semana de forma online. Logo no começo da pandemia, o perfil dos pedidos de benzimento mudaram. A gente recebe em média 120 mensagens por dia. Tem pedido de benzimento para quebranto, tem pedido de benzimento para bucho virado, tem pedido de benzimento para erisipela? Tem. Mas o que mais era pedido era para depressão, ansiedade, síndrome de pânico, crises de ansiedade, término de relacionamento, eram assim um maior número. Quando chegou a pandemia, eu acho que em março de 2020 a gente ainda estava com muito medo e muito receio, era uma coisa que a gente não sabia com o que a gente estava lidando. Os pedidos começaram a vir com um pouco carregados mais desse medo, carregados mais desse receio, mas até então era uma coisa que estava longe. Depois começaram os pedidos de benzimento porque pessoas próximas pegaram, então era um amigo que pegou, um primo distante que pegou. Depois isso foi se aproximando e aí então já não era mais um amigo ou um tio que pegou, era o pai, a mãe, a avó, o irmão ou até mesmo a própria pessoa. Depois disso começaram pedidos de benzimento tanto para pessoas que estavam diagnosticadas com a Covid quanto para pessoas que estavam internadas. E aí começou a surgir um outro tipo de pedido de benzimento. Era um pedido de benzimento para que a saúde da pessoa que estava internada e às vezes até mesmo entubada se restabelecesse, mas também tinham muitos pedidos de benzimento para pessoas, para as famílias e para os amigos dessa pessoa que estava internada ou entubada ou acometida dessa doença. Então muitas vezes a pessoa estava num hospital, fosse num hospital de campanha ou em qualquer outro leito de UTI que fosse, entubada, recebendo os cuidados, e o outro lado era a família com muito medo, desestabilizada emocionalmente, com muito medo e receio de perder essa pessoa. Graças a Deus a gente conseguia acompanhar e cuidar de ambos, tanto da pessoa que estava entubada, quanto dar amparo para essa família, para esses amigos que estavam precisando, para lidar com essa situação de uma forma mais leve. Se é que dá para lidar com tudo isso de forma mais leve, mas a gente tentava levar pelo menos uma vírgulazinha que fosse de acalento. Às vezes não dava, a pessoa ela vinha a óbito. E era muito triste, muito difícil, tanto para quem ficava quanto para a gente também, porque a gente pegou pacientes que ficavam assim semanas internados, meses internados. Então a gente ia acompanhando, a família ia dando relatório do dia a dia, a gente ficava na expectativa, óbvio, para que aquela pessoa saísse, né? Algumas, graças a Deus, conseguiram sair, a gente comemorava junto com eles, e algumas não conseguiam. Essas eram as mais pesadas. Até que chegou
a segunda onda, que foi uma onda mais... Essa última, né? Segunda onda, foi uma onda muito violenta. Muitas pessoas com medo da falta de leito, muitas pessoas startando mais ansiedade, mais depressão, seja por todo esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que pressiona muito a gente nunca passou por isso. Como ser humano, é uma coisa completamente nova, mas também veio o resquício do luto, um luto muito pesado, um luto muito triste, um luto muito coletivo. Chegou um dia em que eu estava trabalhando e era antes das 8 horas da manhã e eu já tinha mandado meus pêsames para 3 pessoas. Quando foi no fim do dia, eu já tinha mandado meus pêsames para 6 pessoas em um dia só. Antigamente, fora do contexto pandêmico, eu mandava meus sentimentos, meus pêsames uma vez a cada um mês, uma vez a cada no máximo 3 semanas. Agora, na pandemia, teve um dia que eu mandei meus pêsames para 6 pessoas. Eu mandei meus pêsames para uma avó, para um pai, para um irmão, para um tio, para um amigo e para uma amiga. Nessa amiga era dia de ambulatório de benzimento. A benzedeira, que também é benzedeira do Florescer Bento, tinha se disposto a benzer. E aí no dia ela disse que ela não poderia mais benzer porque ela estava se sentindo muito mal, porque ela era enfermeira. A amiga dela pegou a Covid e morreu no braço dela, naquele dia. Então, naquele dia ela disse que ela não poderia benzer, mas que ela precisaria de benzimento. E tá tudo bem, tem hora que a gente pode cuidar e tem hora que a gente precisa ser cuidado. Depois desses 6 óbitos, eu precisei pegar um afastamento, porque isso mexeu emocionalmente demais comigo. A gente trabalhou durante 187 dias seguidos, a contar de março, tive 2 estafas, porque estava tentando acolher o máximo que conseguia. Atualmente nós temos 2 ambulatórios porque é um atendimento em massa, onde a gente divulga nas nossas redes o dia do ambulatório, que são todas as terças, e a gente benze no mínimo 300 almas por ambulatório. Almas porque tanto animais quanto pessoas. E aí, o número de pedidos de benzimento na pandemia assim, aumentou em 500%. A gente não estava dando conta de fazer isso com um ambulatório só. A gente precisou abrir mais um ambulatório. Então, atualmente, nós temos 2 ambulatórios que acontecem às terças e às quintas, benzendo no mínimo 300 almas por ambulatório. No final de mês, assim, a gente benze por média de 2.400 almas, no mínimo. Isso só em ambulatório. Fora os atendimentos e os pedidos de benzimento que acontecem, assim, todos os dias. Tem muita gente que infelizmente ainda não acredita nisso, então eu vou ler uma mensagem que eu recebi de um tratamento que a gente fez. Essa pessoa, obviamente que não vou falar o nome da pessoa para preservar a identidade, mas começa mais ou menos assim. Pamela, preciso de um benzimento para meu pai. Ele foi diagnosticado com Covid. Até então, ele estava em casa. No dia seguinte, Pamela, preciso de um benzimento para o meu pai. Ele precisou ser internado. Está com Covid, com pneumonia, saturação baixa demais. O nome dele é... No outro dia, mandei mensagem perguntando como que o pai dela está. Ele está entubado. A parte cardíaca e renal está com complicações. Momento delicado. Na outra semana. Bom dia, Pamela. A saturação do meu pai continua a mesma. Hoje eu também preciso de benzimento porque as minhas pernas estão com fraqueza. Estou um pouco nervosa por conta do meu pai. Estou me recuperando da Covid também. Ela pegou Covid, mas ela não ficou internada. E aí, a partir de então, ela pediu benzimento tanto para ela quanto para a família, que estavam devidamente autorizados, para conseguir lidar com a carga emocional e psicológica que era ter um ente querido nessa condição. Boa noite, Pamela. Agradeço o benzimento. Meu pai continua num momento delicado. Os médicos tiraram a sedação, mas ele não tem respondido para acordar. O médico disse que é assim mesmo. Peço que então continue o benzimento. E aí a gente já fica animado, porque ele tá saindo, né? Até que no dia seguinte eu recebi a mensagem.
Boa noite, Pamela. Recebi informação que meu pai está com anemia. A infecção já está melhorando. O oxigênio é baixo no sangue. Vamos continuar orando. Agradeço pelo benzimento. 3 dias depois. Pamela, meu pai ainda permanece entubado. O pulmão está com pouca resistência. Ele está lutando pela vida. Peço benzimento para meu filho, que está surtando com pânico. Não dorme nem com calmante. Ele entrou nesse estado com medo de perder o avô. Que Deus abençoe seu trabalho. Pamela, estou um pouco angustiada. Deve ser sequela da Covid. Estou vivendo um dia de cada vez. 3 dias depois. Boa noite, Pamela. Estou enviando a mensagem para te informar que meu pai teve uma parada cardiorrespiratória, mas conseguiu estabilizar. Permanece entubado, não acordou depois da sedação. No dia seguinte. Boa noite, Pamela. Peço que continue o benzimento. Meu pai continua na UTI entubado. O quadro é delicado. Teve uma pequena melhora de ontem para hoje na questão renal. Deu uma semana depois. Boa noite, Pamela. Agradeço os benzimentos. Meu pai faleceu. E aí? Morreu. E tem sido assim a pandemia toda. E aí a gente pensa o quão incapaz a gente é de fazer alguma coisa perante uma situação dessa. E aí começa um outro tipo de pedido de benzimento, que é esse aqui, que é o mais duro, na minha opinião, como ser humano e como benzedeira. Pedido de benzimento para, o nome e a data de nascimento. O pai fez a passagem com o Covid e pede apoio. Pede também para sua estrutura familiar para lidar com o que tem acontecido. Tem sido bem difícil. Autorizou. E esse tipo de pedido de benzimento não para de chegar. Então a gente está numa linha de frente invisível, tentando levar o mínimo que a gente pode de amparo e de apoio, mas não está bonito, não está muito pesado. É um luto coletivo, é uma tristeza muito grande porque é uma perda irreparável. É um ser humano, é um pai, um avô, um filho, um amigo que tem um dano muito definitivo. Não tá fácil pra ninguém. Então eu preciso de verdade que vocês se cuidem. Usa máscara, usa álcool gel, toma todas as medidas, não é brincadeira. Não sai. Isso vai passar, mas ainda não passou. E quando chegar a sua vez na vacina, toma a vacina, pelo amor de Deus. E eu espero que vocês estejam seguros. Se precisar de benzimento, a gente está sempre à disposição. Mas, por favor, de verdade, se cuidem. Porque esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que eu recebo todos os dias.